Vamos diretamente ao centro da cidade de São Paulo, que amanheceu com um incêndio em um dos shoppings mais movimentados da região do Brás, né? A nossa repórter, a Bia Manfredini, está por lá e vai poder nos contar os detalhes, se o pessoal já conseguiu apurar, Bia. Qual é a situação agora por aí e possivelmente a causa desse incêndio que está realmente obstruindo toda a situação por aí? Bom dia. Oi, Marinho. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Olha, já são quase 4 horas de fogo aqui no centro da capital paulista, na região do Brás, e ainda não tem prazo não para que esses trabalhos do Corpo de Bombeiros terminem por aqui. Como a gente observa nas imagens do nosso cinegrafista Guilherme Cassiano, ainda sai muita fumaça do shopping 25 aqui do Brás, que fica na rua Barão de Ladário. A fumaça, apesar de não estar mais tão escura, tão preta como mais cedo, ainda tem uma coloração acinzentada, o que quer dizer que ainda há fogo. Desde as 6h30 da manhã, então, os homens do Corpo de Bombeiros trabalham aqui para combater essas chamas. São 75 homens neste momento trabalhando aqui, nesse que é um local muito movimentado e que tem muito material altamente inflamável, né? A gente não sabe ainda, o Corpo de Bombeiros não tem conhecimento de como esse fogo começou. O foco neste momento ainda é o combate às chamas, mas o que eles sabem é que foi um incêndio, né, muito facilitado pelo que tem dentro do shopping. O shopping tem muitas roupas, plástico, acessórios, perfumes, todo o tipo de material inflamável e que ajuda com que esse fogo se alastre. O shopping tinha funcionários na hora do incêndio, ele abre às 5 horas da manhã e funciona até às 5 horas da tarde, mas mesmo assim, de acordo com a informação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, ninguém ficou ferido lá dentro. Olha uma fumaça bem preta saindo agora de novo. O Corpo de Bombeiros está quebrando as paredes e quebrando as portas para conseguir entrar da melhor forma possível no shopping, para conseguir achar mesmo os focos das chamas, para que o fogo não se alastre para prédios ao lado. Há um risco de colapso, né, como toda a estrutura pegando fogo, então é nisso que eles trabalham neste momento. Apesar de não ter registro de vítimas, a Prefeitura de São Paulo disse que atendeu 3 pessoas em unidades de saúde próximas aqui ao Brás, pessoas que se sentiram mal com a fumaça, é um cheiro muito forte, né? Difícil da gente respirar, da gente falar aqui perto. Então foram 3 atendimentos, mas são pessoas que passam bem. Como eu disse, ainda não tem prazo para que esse trabalho do Corpo de Bombeiros termine. São pelo menos 4 quarteirões interditados por aqui. Cada vez chegam mais viaturas do Corpo de Bombeiros para trabalhar. É importante a gente dizer também que a Prefeitura de São Paulo soltou uma nota dizendo que a licença desse shopping com a Prefeitura para funcionar estava válida. Foi emitida em 2022 e vale até 2027. Mas o alvará do Corpo de Bombeiros estava vencido. O Corpo de Bombeiros disse que o alvará do Shopping 25 aqui no Brás, que pegou fogo hoje então de manhã, venceu no dia 3 de agosto deste ano. Ou seja, um novo alvará já deveria ter sido solicitado. Marinho, a situação aqui no Brás, então, é ainda bem caótica, muita fumaça, o céu escuro, a gente nem consegue ver direito que está saindo o sol, porque o céu está tomado dessa fumaça preta, dificuldade de respirar e muitas lojas fechadas, é claro. Os lojistas, os que não perderam tudo dentro do shopping, os das adjacências, precisaram fechar as portas hoje e não estão trabalhando. As ruas, afinal, estão interditadas por aqui, Marinho. Daquelas situações que a gente torce o quanto antes aí para que todo o contingente aí que foi mobilizado rumo ali ao centro da cidade, ali no Brás, na rua Barão de Ladário, estamos falando do Shopping 25 de março. Diversos lojistas ontem, inclusive, gente, acabaram de... Enfim, tiveram vários relatos que foram se acumulando, dizendo que a luz ontem estava cortada e estão tentando apurar se teve uma causalidade, né, na falta de luz de ontem, com esse incêndio que começou por volta de 6h40 da manhã, até as 9 também estava com ali o ápice do incêndio, né? Parte do teto do próprio shopping desabou. No momento são 10 horas e 7 minutos. Na medida que a gente estava se aproximando aqui do estúdio para fazer o Morning Show de hoje, né? Nosso David de Tarso está aqui com a gente. A gente viu essa fumaça que chegou a atingir 150 metros de altura, densa, viscosa, escura. A gente consegue ver aqui do centro nervoso de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Não é isso? Exatamente. A gente está a uma distância aí aproximada de pelo menos 6 quilômetros, né, da região do Brás. Então, é um incêndio de grandes proporções que chama bastante atenção.
Em relação à questão da energia ter sido essa situação, ter provocado essa situação, Sim. a Enel até emitiu uma nota dizendo que a distribuição eles cortaram por lá, mas descarta qualquer possibilidade de que tenha ligação com o fogo. Então, realmente houve essa informação, até estava buscando aqui, porque nossa equipe de jornalismo está apurando todas as informações em torno desse caso. 22 viaturas do Corpo de Bombeiros mobilizadas, 65 ali integrantes para tentar conter isso, e a gente espera o quanto antes para que a paz ali seja restabelecida o quanto antes, porque o prejuízo, sem dúvida alguma, vai ser daqueles, mas a gente torce para ser o menor possível. Mano, quer comentar? Sim, ainda bem que, por enquanto, pelas informações que temos, não teve nenhuma vítima humana, né? Só prejuízos financeiros. Então, é claro que é extremamente lamentável, mas nesses cenários a gente sempre, em primeiro lugar, se preocupa com a vida humana, né? Então, é importante destacar esse ponto. Para além disso, as investigações sobre a causa desse incêndio são muito importantes, inclusive para poderem embasar medidas preventivas que venham a evitar que novos incêndios como esse voltem a se repetir nessa região. Né? E um absurdo, Marinho, só para complementar o que o Mano colocou, o absurdo dessa história ainda, além de tudo que você colocou aqui, é que o alvará de funcionamento venceu em agosto. Né? Ou seja, desde agosto o shopping estava sem alvará de funcionamento, sem autorização dos bombeiros, né? O que leva à discussão novamente das medidas preventivas para evitar um tipo de incêndio como esse. Com certeza, se a prefeitura, o governo tivessem informatizado o sistema e visto, né, que um shopping com grande fluxo de pessoas estava sem alvará, poderia ter tido a fiscalização antes. Com toda certeza, se a gestão do shopping fosse mais efetiva, né, teria feito todos os procedimentos para renovar o alvará. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, se materiais infláveis inflamáveis que foi colocado, né, estava no armazenamento correto e por aí vai. Ou seja, realmente, a gente vê novamente também que esse tipo de acidentes são totalmente evitáveis. Não são evitáveis por conta de posturas e condutas humanas. Pois é, eu acho que beira o impossível a gente não lembrar de incêndios, com certeza muito mais trágicos, não quero comparar a consequência em si, mas a importância de ter o alvará ali como a forma de você validar que o teu estabelecimento está em plenas condições de poder estar operando. A gente não consegue não lembrar daquela tragédia inominável da Boate Kiss, 242 fatalidades, principalmente de jovens universitários, o alvará vencido desde agosto de 2012 e a tragédia aconteceu em janeiro de 2013. Não é um alvará em dia somente que vai resolver, mas essa fiscalização precisa ser permanente e precisa ser mais rígida para não dar margem para a gente ver uma tragédia maior. Ainda bem, pelo menos, que nesse caso foram algumas pessoas só asfixiadas, que por si só já é um grande trauma, mas, enfim, a gente espera que pelo menos permaneça assim, em termos de não ter nenhuma fatalidade. Estamos aqui com o Henrique Kriegner também, firme e forte aqui com a gente no Morning Show de hoje. Suas impressões. Bom dia, Marinho. Olha, realmente a boa notícia que a gente pode comemorar é que, por enquanto, né, a gente não tem nenhuma notícia de vítima e, como você falou, que não vem acontecer. Essa questão do alvará, ela é até tem um agravante que aqui na cidade de São Paulo você precisa ter a cada 4 anos, né? A licença vem 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos. Então, significa que se a gente não tem esse alvará em dia, talvez, aí isso é uma hipótese, né? As questões aí de combate do incêndio ou todos como foi colocado aqui também a questão dos materiais inflamáveis e tudo mais, isso pode estar desatualizado há possivelmente 4 anos, né? Ou 2 anos aí diante da renovação. Então, é muito sério mesmo não ter o alvará. A gente precisa ter uma fiscalização mais efetiva, né? Mas chegou a informação aqui pra gente que o alvará tá em dia sim, viu, gente? Certificado de segurança emitido pela Contru, validade até 2027. O AVCB, que é a autorização do Corpo de Bombeiros, até agosto de 2020... o AVCB que tá vencido em agosto de 2024. Pra quem não mas sabe, não o AVCB certificado seria? É o certificado dos bombeiros. Boa. Os bombeiros fazem uma vistoria e verificam se o local corre algum tipo de risco de segurança e está em dia também com as normas estabelecidas, com hidrantes, né, extintores. Seja, então, a AVCB está vencido, mas a certificação da prefeitura está em dia. Que é o que importa nesse momento do incêndio, nesse momento do incêndio. Sem dúvida. Fato. E essa palavra, momento, eu acho que isso é fundamental a gente se ater à ideia de que tudo tem um momento. Agora realmente é conter as chamas, reduzir essa fumaça
para restabelecer o mínimo de paz e controle sobre essa situação, que, claro, a gente vai estar acompanhando os desdobramentos na medida que a programação aqui da nossa Jovem Pan for seguindo. E o Morning Show também segue adiante, o show tem que continuar.